Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Oratória e Comunicação, para você aprender a expor as tuas ideias. Já vamos fazendo alguns combinados aqui. Evite assistir a aula deitado na cama ou no sofá. O que vai acontecer contigo? Você vai dormir. Pega o celular, coloca numa mesa, pega um caderninho, pode ser um caderninho velho para você fazer algumas anotações, uma caneta, e você vai escrevendo conforme o conduzir das aulas. Eu vou te dando algumas dicas, você vai escrevendo aí para você gravar mais. Muito bem, por que fazer esse curso? E por que a comunicação ela é tão importante? Como já dizia o Chacrinha, porque quem não se comunica se trumpica. Então pare de ficar se trumpicando por aí e vamos começar a exercer a nossa comunicação. Mas primeiro vamos saber um pouquinho sobre o passado. Eu quero saber quem que você foi na época da escola. Tá com papel e caneta na mão aí? Escreve. Você era aquele que apresentava? Você era aquele que fazia o trabalho sozinho, estudava sozinho, diz, eu faço todo o trabalho, eu faço cartaz, eu estudo, mas eu não apresento? Ou você era só aquele que ia lá na frente segurar o cartaz? Você lembra quem que você era? Porque é provável que, se você tem tanto medo assim de expor as tuas ideias, você sofreu na época da escola, ou teus pais foram pessoas que falavam para você: não fala isso, não faz aquilo, que acabaram te podando. E por quê? E por que nós temos tanto medo de falar em público? Essa antiga pesquisa, ela nos mostra que é o seguinte: foi feita uma pergunta para as pessoas: qual é o teu maior medo? 41% responderam que era o medo de falar em público. 32% era medo de altura. 22% medo de insetos. 5% medo da morte. O que isso quer dizer? Que para algumas pessoas, a maioria, elas têm mais medo de falar em público do que medo da própria morte. Aí eu tive um aluno numa turma que ele falou assim para mim: prof, mas essa pesquisa está certa? E eu: por quê? Por quê, professora? A morte a gente não consegue evitar e falar em público a gente consegue evitar. Então, o que eu não posso evitar, eu não tenho como fazer gestão. E aquilo que eu posso evitar, eu evito. Só que não tem como você querer falar em público se você fica evitando falar em público. A regra número 1, a principal que você vai anotar aí no teu caderno é: escreva: eu vou aproveitar todas as oportunidades que eu tiver para falar em público. Escreve isso, firma um compromisso contigo. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas vai que não dá certo. Ao longo das nossas aulas, eu vou te convencer da importância de você aproveitar esses momentos para fazer alguns testes, para ver como que você funciona. E o medo? O medo ele é motivado por o quê? O medo ele é motivado pelo, número 1, perfeccionismo. Você espera fazer uma apresentação perfeita. Você espera agradar 100% das pessoas. Esquece. Esquece isso, porque isso não existe. O perfeccionismo ele só vai te manter você aí parado, esperando o momento certo para começar a exercer a tua comunicação, e você não vai conseguir exercer. Entenda, o mal feito é melhor do que o nada feito. Claro que você vai se preparar, não vai ser assim tão mal feito não. Mas às vezes tu fica observando: nossa, fulano tá fazendo isso, Beltrano tá fazendo aquilo, ai, se expondo ao ridículo, mas a pessoa tá fazendo alguma coisa e tu tá aí só observando e não tá fazendo nada. Segundo, autoimagem negativa. A forma como você se vê faz toda a diferença. Como é que tá a tua autoestima? Como que você se vê? Se você é uma pessoa que fica com o chicote na mão o tempo todo se batendo, não vai conseguir nada da vida. Pratique um pouco autopiedade. Cuide um pouquinho de você. Se elogie, vai no espelho e se elogie um pouquinho mais. Autocrítica excessiva. Você acha que você é a pereba que vem dos infernos? Você é o cocô do cavalo do bandido? Você é a pior pessoa que existe no mundo? Você veio no mundo para sofrer?
Nossa, sensação de ridículo. Ai, mas eu vou lá, eu não sei andar, eu não sei onde é que eu coloco as mãos, eu não sei fazer nada. Calma. Instabilidade emocional. A pessoa, ela tem a técnica, ela tem o conhecimento, mas ela não consegue fazer gestão das emoções dela. Ela faz com que os outros, ela entrega tudo que ela tem para os outros. Não, mas se eu não agradar os outros, a instabilidade emocional, medo. Esse medo também é provocado por muitas cobranças externas. Talvez nem tenha tanta cobrança assim, mas é você que fica se cobrando o tempo todo. Experiências anteriores que causaram alguma frustração em você. Aquele momento que você viveu, que todo mundo riu, é aquela memória que você guarda contigo. Medo de assumir a responsabilidade pelo sucesso. Você fica paralisado porque você também fica se auto-sabotando. Medo do sucesso. A falta de conhecimentos e habilidades inerentes à comunicação eficaz. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo a técnica e não estar acostumado a falar em público. Por isso que eu peço para você, qualquer oportunidade que surgir, fale em público. Em todas as oportunidades. Paralisamos também porque ficamos pensando nos julgamentos, porque assim quando alguém se expõe para falar alguma coisa na empresa, eu estou julgando. E aí eu não falo porque eu penso que vai ter alguém que vai falar aquele julgamento que eu estou jogando para o outro, que isso possa retornar para mim. Que nós julgamos e ao mesmo tempo nós somos julgados. Então você tem medo do julgamento. Preocupação em agradar a todos. Esqueçam, isso é inútil. Você nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Jesus, que foi perfeito, ele morreu crucificado na cruz porque não conseguiu agradar a todo mundo. Somos avaliados e julgados pela forma como falamos. Aqui é bem importante essa questão. Nós somos avaliados e julgados pela forma como falamos. Não é aquilo que está saindo da tua boca, e sim a forma como aquilo está saindo da tua boca. Eu estou aqui na minha casa, digamos que eu chamo, o Daniel entra aqui e ele diz, mãe, eu digo, o quê? E ele, credo, mãe, o que tu tem? Meu Deus, não posso mais falar um quê. Não é o quê, mas sim com o que ele veio carregado. E os primeiros segundos? Tenha decorado. Essa técnica é muito boa. Tenha decorado os primeiros segundos. Os primeiros 20 segundos, tenha decorado aquilo que você vai falar. O restante, você pode deixar fluir, porque o conhecimento está aí dentro de você. Eu conheço pessoas que estudaram tanto um determinado assunto, são especialistas naquela área, trabalham mais de 5 anos fazendo a mesma coisa, só que tem medo de expor a sua opinião, medo de expor as suas ideias. Portanto, os primeiros segundos é o momento onde a adrenalina sai do 0 e vai a 1 milhão. E aí você começa a tremer. Então leva os primeiros segundos decorados. Se você quiser levar tudo, pode levar. Só que vai ficar uma apresentação muito mecânica. E desenvolva-se. Prepare-se. Esteja pronto. Conhece esse cara aí? Esse senhor simpático. É um dos melhores oradores que tem hoje no Brasil. Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio, uma vez eu ouvi a história de como ele aprendeu a falar em público. Ele saiu do Paraná e foi morar em São Paulo. E eles foram na missa. E lá naquela missa, eles sentaram bem na frente. E o padre chamou ele para ajudar na liturgia. Pensa, menino novo, chegando na cidade grande. O que aconteceu com ele? Medo, pavor. Ele foi lá na frente, ele pegou, só vou pegar aqui um papel para ilustrar aqui para você. Ele pegou lá o papel e lá na frente, ele foi ler. E gaguejando, ele leu. Que sufoco. Não podia falar não pro padre, foi lá e leu.
Na outra missa ele foi. Os pais dele sentaram bem na frente, ele sentou lá no fundo. E o padre, esperto, foi começar a missa e disse: Ei, cadê o menino que leu semana passada? Tá aí? Ele, aqui. Foi lá na frente. Leu de novo, tremendo, gaguejando. Aí ele aprendeu que seria possível que o padre fosse chamar ele na próxima missa. E ele foi lá pedir para o padre qual que era a programação, o que ele teria que ler na próxima missa. E aí tem essa frase que ele diz sempre nas palestras dele: a sorte segue quem é corajoso e que nunca ninguém está pronto. Não espera o momento ideal para você que é perfeccionista. Eu estou esperando o momento ideal para falar. Não existe. Você vai estar pronto quando não tiver mais nada para fazer em você. Você deixa de aprender, sabe quando? Quando você morre. Senão você vai estar em um constante estado. A comunicação e seus impactos. 7% do impacto da comunicação ele é provocado pela apresentação verbal, a palavra. 38% ele é o impacto causado pela entonação da tua voz. E 55% é a tua linguagem corporal. A linguagem corporal ela fala muito mais do que os outros. Se alguém me pede alguma coisa e eu digo que vou fazer assim, tá. Nara, não precisa fazer. Mas eu disse que eu ia. Eu só falei. Eu tô indo fazer. Nara, alguma coisa não tá legal contigo. Tá tudo bem? Não, eu tô bem. Perceba que não é aquilo que tá saindo da minha boca, mas sim a minha postura, o tom da minha voz. É o que faz toda a